Bom, vamos visualizar agora o conceito de computação na nuvem. Para isso, a gente precisa entender a evolução do sistema de armazenamento e a gente vai entender os modelos de implantação da nuvem. Tá? Então, como evoluiu a necessidade do ser humano de armazenamento? Então, isso já veio lá desde a época das cavernas, lá onde o ser humano começou a desenhar e tudo mais para registrar e armazenar as informações. Então, isso já não é de hoje a necessidade do ser humano de armazenar essas informações. Então, em 1880 foi inventado o cartão perfurado. Tá? Então, como o projeto inicial era para fazer o tear automatizado, esses cartões foram, vamos dizer assim, os grandes precursores das memórias de computador, porque eles possibilitavam salvar desenhos dos teares e eles recebiam, os desenhos ficavam salvos ali, então eles conseguiram pegar e otimizar muito a qualidade da linha de produção. Então eles ficava salvo ali através da IBM, que foi a precursora desse modelo de memória. Tá? Então, em 1950, aí a gente teve a fita magnética, tá? Que ela foi primeiramente inventada para gravar áudio, porém ela evoluiu para o armazenamento de dados. Tá? Então ela era uma mídia não volátil, porém ela conseguia pegar e gravar as informações de forma analógica ou digital. Então ela permitia leitura e gravação, tá? De informações nela. Então foi muito utilizada durante muito tempo essa fita magnética para salvar as informações. Em 1962 veio o compacto audiocassete, as famosas fitas cassetes, tá? Então ela foi lançada para armazenar músicas. Então ela permitia o armazenamento de 660 KB em cada lado de informação. Tá? Então ela conseguia salvar áudio para a reprodução. Tá? Então, em 1971 surgiu os disquetes. Primeiramente, eles começaram a ser produzidos em 8 polegadas e a capacidade de armazenamento era de 80 KB. Então, eles evoluiriam para os 5.25 polegadas com armazenamento de 1.2 MB. Após vieram os seus sucessores, tá? Que eram de 3.5 polegadas e tinha capacidade de 1.44 MB, que perdurou por muitos anos pela facilidade de transporte de dados. Eram esses aqui, ó. Alguns eram muito utilizados, alguns sistemas operacionais eram instalados com eles também, então foi muito, vamos dizer assim, utilizado ele desde 1971, tá? Em 1990 surgiu o CD, o Compact Disc, que ele perdura até hoje ainda, tá? Originalmente para gravação de áudio, tá? Então ele permitia gravar e apagar arquivos. Tá? Passou a ser utilizado na informática por sua grande capacidade de armazenamento, que era de 700 MB, o que equivalia a 486 disquetes, ou seja, ele tinha a capacidade de armazenar muito mais informações do que um disquete, e o tamanho dele era relativamente um pouquinho maior, tá? Então, e ele era fino, então ele possibilitava grande armazenamento de dados. Em 95 surgiu o DVD, tá? Que ele possibilitava a gravação de 4,7 GB de espaço, então ele foi utilizado para ter lançamento de filmes que precisava de muito arquivo de áudio e vídeo. Então ele que ajudou a sua popularização foi que ele foi desenvolvido no mesmo tamanho do CD, ou seja, precisou só ocorrer uma atualização dos leitores de CD para DVD, que neste momento, então aí ocorreu essa evolução, né? Então todo leitor de DVD sim poderia ler um CD.
tá? Então, isso que foi uma grande vantagem a respeito do DVD, tá? Em 1999 surge o cartão de memória. Então, ele surgiu inicialmente em diversos modelos, tá? Com capacidade primeiramente de 1 GB, então ele surgiu com 32 MB, 128 MB, 512 MB, 256, então ele surgiu em tamanhos menores, via a necessidade, principalmente de câmeras fotográficas e celulares, aumentar a sua memória, tá? Para salvar as imagens, tá? Porque o processamento de imagens gera uma grande quantidade de dados, tá? Então ele se tornou bem popular. O que ainda continua até hoje são os cartões SD, tá? Por sua facilidade de utilização, e quase todo leitor, quase todo notebook hoje e computador possui sim um leitor de cartão SD. E com a popularização dos celulares, todo celular utiliza um micro SD. Então, sim, eles se popularizaram muito. Hoje em dia a gente consegue encontrar aí cartões SD de 512 GB, 1 TB e até mais capacidade de armazenamento, tá? Em 2000 surgiu o pendrive, que daí ele veio para substituir definitivamente o disquete, que então ele pegou, tem diversos modelos, tipos e cores. Hoje em dia há versões com capacidade acima de 1 TB, tá? Então ele consegue armazenar 1024 GB, então ele é muito pequeno e muita capacidade de processamento, além da sua velocidade. Hoje a gente tem os 3.1, que tem muita velocidade de transmissão de dados e essa portabilidade, tá? Então, eles são muito práticos porque eles utilizam um protocolo USB. Então, qualquer porta USB, tu consegue conectar ele e ele vai conseguir se comunicar. Isso ajudou a popularizar a porta USB, que é a Universal Serial Bus, tá? Então, possibilitando o transporte com segurança, tá? E então, em 2013, surgiu o conceito de nuvem, tá? O que seria esse conceito de nuvem? A gente já tem algumas coisas que há muito tempo já eram salvas na nuvem, tá? Então você pode acessar de onde estiver sua conta de e-mail, visualizar fotos, baixar músicas, softwares e arquivos de todos os formatos. Então isso que está salvo em algum site, isso já é um tipo de nuvem. A grande questão é que agora eles pegaram esses espaços que tinham antes para alocar sites e para alocar os e-mails, e eles disponibilizaram esse espaço, tá? Para uma maneira que você possa utilizar de forma privada, para fazer o upload dos seus arquivos, das suas informações, tá? Então, por que ela é melhor? Porque, por exemplo, eu tenho uma capacidade total disponível no meu HD, tá? Então eu tenho 1 TB. Então eu paguei pelo esse 1 TB. Porém, não quer dizer que eu vou estar utilizando todo esse 1 TB a todo momento. Eu não vou estar utilizando ele 100%. Então, eu vou ter recursos alocados não utilizados. Ou seja, se eu usar somente 700 megabytes, 700 gigabytes, eu vou ficar sobrando ainda 300 gigabytes aqui que eu paguei por eles e eu não estou utilizando, tá? Agora, a questão na nuvem é o que? Eu aloco e utilizo e pago conforme a minha necessidade. Ou seja, se eu precisar de 1 TB, eu vou utilizar 1 TB. Se eu precisar de 500 GB, eu vou pagar só pelos 500 GB. Tá? Então, não há ociosidade de informações aqui de espaço livre. Tá? Isso não tem. Tá? Então, aqui a gente vai ver agora os modelos de implantação das nuvens, tá? Então, existem diversos tipos de modelos, tá? Então, cada uma delas é utilizada para um intuito. Então, não há melhor ou pior do que uma ou outra, tá? E sim, aplicações, particularidades específicas para a utilização delas, tá? Então, nuvem pública.
Como que funciona uma nuvem pública? Centenas de empresas podem utilizar elas ao mesmo tempo, mas separadamente, tá? Então, ela pode ser acessada por qualquer usuário. O provedor da nuvem é responsável pela sua manutenção e segurança. Então, o provedor é que vai digitar quanto tempo ele fica no online e a segurança das informações que vão estar ali. Por ser de uso geral, a maior risco é a privacidade, ou seja, como não é tu que detém a manutenção e a segurança, o provedor pode simplesmente, em algum determinado momento, vazar essas informações. Então, não é muito recomendado utilizar uma nuvem pública para salvar informações que sejam sigilosas, porque a qualquer momento pode haver vazamento de informações. Tá? Uma nuvem privada. Então, o que acontece? Muitas empresas elas precisam salvar e ter essas informações salvas. Tá? Então, ela é de propriedade de uma única empresa que faz uso exclusivo dos recursos. Então, ela aloca servidores, softwares, armazenamento de dados, tá? Com a utilização de apenas pessoas específicas, ou seja, somente a área de TI vai ter acesso. Mas, porém, muitas vezes o salvamento dessas informações, por exemplo, de um Big Data de uma empresa, pode ser grandes volumes de informações e esse custo pode ser muito elevado. Então, se tu pegar uma pequena empresa, provavelmente ela não vai ter condições de utilizar uma nuvem privada, porque o custo de implantação dela é muito grande, tá? E a principal questão da nuvem privada é a questão da precisa de níveis mais rigorosos de questão de privacidade, tá? E segurança. Agora, uma nuvem comunitária, o que pode acontecer? 3 ou 4 empresas que têm alguns interesses em comum, tá? Elas podem compartilhar, sim, uma mesma nuvem, tá? Então, a infraestrutura da nuvem comunitária é compartilhada por diversas organizações e uma delas geralmente gerencia isso, tá? Então, elas formam uma associação, então eles desenvolvem uma nuvem comunitária para pegar vamos dizer assim, atender essas empresas. Então, os custos são divididos entre elas, tá? Os níveis de segurança também, políticas, entre outros, são definidos entre elas e isso não tem acesso ao público, somente aquelas empresas que estão detendo o uso dessa nuvem. Nuvem híbrida é composta de 2 ou mais nuvens. Então, a gente tem algumas nuvens ali, tá? E algumas permanecem como entidades únicas e outras de proprietárias. Então, permite a portabilidade de dados e aplicativos. Então, o que acontece? Eu tenho uma nuvem privada, onde eu tenho algumas informações, e eu disponibilizo ela para 2 ou 3 nuvens públicas, onde os meus funcionários vão acessar essas informações. Porém, alguns dados que são sigilosos, somente alguns usuários vão ter acesso. Então, sim, existe essa nuvem híbrida, que ela é a utilização de 2 ou mais nuvens. Então, a nuvem na indústria 4.0. Na computação em nuvem, permite que diversos sistemas atuem com alta performance, disponibilidade, acessibilidade e economia de recursos. Então, isso, a indústria 4.0, ela sempre prisa por fazer mais barato, com mais qualidade e em menos tempo. Então, isso vem muito de encontro às rotinas da indústria 4.0. Permite a integração de outras tecnologias, por exemplo, o Big Data para armazenamento de grande volume de dados e a grandes análise de dados, tá? Nos equipamentos dotados com a internet das coisas, a transmissão de dados flui com muito mais facilidade, porque tu precisa ter somente um ponto de acesso à internet para jogar essas informações, tá? Para a nuvem. Então tu consegue ter acesso de todos os teus equipamentos da fábrica, tá? De qualquer lugar do mundo, tá? Outra coisa, uma grande vantagem é que tu tem uma maior velocidade de busca, tendo em vista que os servidores eles têm uma capacidade de processamento muito maior do que simplesmente um computador que está alocado aqui. Então, é muito mais rápido tu trabalhar
num Google Docs, num Google Drive, num Amazon Drive, no OneDrive, que é da Microsoft, tá? É muito mais rápido trabalhar numa nuvem dessas, porque eles têm muito mais capacidade de processamento do que o teu computador. Então, sim, é muito mais veloz tu fazer uma busca ali dentro ali, do que no teu próprio computador alocado a tua capacidade de processamento. Tá? E também a maior confiabilidade de processo aplicado na indústria. Visto que os dados estão seguros fora do Parque Fabril, então tu pode fazer através da internet a captação de informações sobre a tua fábrica e alocar ele em outro local. Ou seja, se ocorrer algum problema de pegar fogo na tua fábrica, ocorreu um problema de uma explosão, alguma coisa assim que tu perder, tu vai ter todos os teus registros salvos, tá? E todos os dados da tua fábrica vão estar seguros, como fornecedores, como ordens de compra, como preços de produtos e tudo mais. Então tu não vai perder todas essas informações a respeito da sua fábrica, tá? Tá. Ok, pessoal. Então, não deixe de deixar o seu comentário sobre essa tecnologia e se você já utiliza a mesma, por exemplo, um Google Drive ou um OneDrive, tá? Que tem acesso ao seu computador, tá? Não deixe de comentar como que você utiliza um Google Fotos, também é uma computação em nuvem.